Ela era aplaudida nas passarelas e silenciada pela dor em casa. Tinha o sorriso de uma rainha, mas o coração de uma menina ferida. Quando o pai partiu, ela não conseguiu mais sorrir. Mergulhou num silêncio profundo, até ouvir uma voz que ninguém mais ouvia. Eu estou aqui. E naquele instante, Lia escolheu desaparecer do mundo para nascer de novo nos braços de Deus. Lia caminhava como quem já nasceu pronta para os aplausos. Desde pequena, chamava atenção por onde passava. No colégio, era a menina que os professores elogiavam e os colegas admiravam. Tinha uma beleza incomum, dessas que hipnotizam sem esforço. Os concursos de beleza vieram cedo, e a cada faixa recebida, sua mãe sorria orgulhosa, mas era o pai quem mais vibrava. Ele a chamava de minha princesa de Deus, mesmo quando ela usava vestidos justos demais ou maquiagem em excesso. Lia não via problema em brilhar. Afinal, não estava fazendo mal a ninguém. Mas havia algo por trás daquele sucesso todo que poucos sabiam. Ela era vaidosa. Sim, mas também carente. Sua alma não queria apenas os aplausos dos outros, queria o olhar do pai, queria seu tempo, sua presença. E quando ele adoeceu e os médicos disseram que não havia mais o que fazer, foi como se o chão de Lia tivesse sumido. Ela ganhou a coroa de Miss aos 22 anos, mas perdeu o pai na mesma semana. E pela primeira vez, aquela menina que encantava plateias inteiras não conseguia mais nem encarar o próprio espelho. O velório foi simples. Mas dentro da Lia, parecia que o mundo inteiro estava desmoronando. O pai era o pedaço mais firme da vida dela. Era ele quem sempre dizia, minha princesa de Deus. Quando ela ganhava um concurso, era ele quem mais aplaudia. Quando chegava em casa, cansada, era o abraço dele que curava tudo. E agora, ele se foi. E junto com ele, foi embora a vontade de sorrir. Na mesma semana em que recebeu a faixa de Miss Brasil, Lia enterrou o pai. As câmeras queriam vê-la sorrindo, os programas de televisão ligavam sem parar, os contratos de propaganda chegavam um atrás do outro. Todo mundo queria aquela mulher que parecia perfeita, mas ninguém queria saber da menina que morava dentro dela e que estava destruída. Mesmo assim, ela foi. Foi para uma entrevista numa emissora grande, aquela onde as pessoas sentam num sofá, contam suas histórias e fazem o público dar risada. Lia chegou linda, cabelo arrumado, maquiagem no rosto, vestido novo. Mas por dentro, era só cansaço e tristeza. Antes de entrar no palco, ela se trancou no camarim. Sentou no chão gelado, tirou os saltos e encostou a cabeça no joelho. Chorou em silêncio, com medo de alguém ouvir. Não queria que soubessem que a Miss mais bonita do país estava tão quebrada por dentro. Quando olhou para o espelho, não viu uma rainha. Viu uma filha órfã, uma mulher vazia, uma alma sem direção, mas ela foi. Subiu no palco, deu entrevista, sorriu, foi simpática. Quem assistiu achou que ela estava bem, mas ao sair do estúdio, Lia entrou no carro, mandou o motorista seguir devagar, abaixou o vidro e chorou tudo o que segurou lá dentro. Chorou até a maquiagem escorrer. Chorou porque sabia que aquela não era mais a vida dela. Chorou porque pela primeira vez não queria mais fingir. Depois daquele dia, Lia desapareceu. Cancelou tudo. Parou de aparecer, sumiu da internet, desligou o telefone. As pessoas achavam que ela estava descansando ou que era apenas tristeza pelo luto. Mas a verdade é que ela não sabia mais quem era. A coroa estava guardada numa caixa no fundo do armário. Ela nem conseguia olhar para aquilo, porque toda vez que via aquele brilho, sentia mais forte a escuridão que carregava por dentro. Os dias foram passando e Lia continuava trancada dentro de casa. Não era aquela mansão enorme que ela tinha comprado depois de vencer o concurso, mas um apartamento mais simples que o pai havia ajudado a escolher. Era ali que ela se sentia segura. As janelas viviam fechadas, a TV desligada, as roupas de festa
todas penduradas e esquecidas no fundo do guarda-roupa. Ela não comia direito, não atendia ninguém, não penteava mais o cabelo, só chorava. Dormia e acordava com os olhos inchados. Às vezes ficava horas sentada no chão da sala, abraçada às pernas, olhando para o nada. Lia tinha tudo o que o mundo podia oferecer: dinheiro, fama, beleza, oportunidades. Mas por dentro, se sentia completamente sozinha. Mais do que isso, se sentia perdida. Foi durante uma dessas madrugadas longas, em que o silêncio parecia gritar dentro da casa, que ela ouviu algo. Não foi com os ouvidos, foi com o coração. Uma frase simples, mas que fez arrepiar a alma. Eu estou aqui. Ela se levantou assustada, olhou em volta. Não havia ninguém, mas aquela voz, aquela presença, era real. Ela sentiu. Pela primeira vez em muitos meses, Lia sentiu algo diferente da dor. Era como se alguém tivesse sentado ao lado dela e a abraçado por dentro. No outro dia, Lia abriu a Bíblia do pai. Era velha, de capa gasta, toda rabiscada com anotações e marcações em caneta azul. Ela não sabia nem por onde começar, mas a página se abriu sozinha, num trecho em Mateus que dizia: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ela começou a chorar, mas não era mais aquele choro desesperado de antes. Era um choro diferente, um choro de alívio. Pela primeira vez, sentiu que talvez, ela ainda tivesse um lugar para recomeçar. Lia não contou para ninguém o que tinha sentido naquela noite. Guardou aquilo dentro do peito como se fosse um segredo só dela e de Deus. Mas algo mudou. No dia seguinte, ela abriu as janelas pela primeira vez em semanas. Deixou o sol entrar, lavou o rosto, fez café. Coisas simples, mas que pareciam impossíveis até ali. E naquele pequeno gesto, ela sentiu uma paz estranha, como se estivesse sendo cuidada, observada com carinho lá do alto. Nos dias seguintes, começou a sair para caminhar sozinha, sem maquiagem, de chinelo e cabelo preso. Ninguém a reconhecia mais, e ela preferia assim. Em uma dessas caminhadas, passou em frente a uma igreja antiga, com as portas abertas e o sino tocando bem baixinho. Entrou sem pensar. Sentou-se no último banco e ficou ali, em silêncio, observando o altar, as velas, o cheiro do incenso. Havia um grupo de irmãs lá na frente, ajoelhadas, cantando uma música suave que falava sobre renúncia, entrega e recomeço. Lia não entendeu a letra toda, mas sentiu cada palavra como se fosse feita para ela. As lágrimas escorreram de novo, mas agora sem dor. Era como se alguém estivesse limpando tudo o que ela carregava por dentro. E pela primeira vez, Lia não queria fugir daquele sentimento. Ela queria mais, queria voltar, queria entender o que era aquilo que queimava em silêncio dentro dela. Não sabia ainda o nome, mas aquilo era o começo da fé. Nos dias que seguiram aquela visita à igreja, Lia passou a andar pelas ruas como se procurasse alguma coisa que nem ela sabia explicar. Não era uma busca por respostas, mas por consolo. Um tipo de abraço que não se dá com os braços, mas com a alma. Começou a evitar os lugares luxuosos onde costumava ir. Já não entrava mais em cafés caros, nem fazia questão de usar roupas de marca. Usava camisetas simples, calças largas e cabelos presos com um elástico velho. Os poucos que ainda a reconheciam nas ruas sussurravam: ela tá doente? Acabou a fama? Tá largada assim por quê? Mas ela já não se importava. Pela primeira vez, Lia não precisava provar nada para ninguém. Dentro do peito, uma outra voz começou a crescer, suave e constante, como um chamado. Repetido, insistente, que dizia: volta para casa, minha filha. E Lia começou a obedecer esse chamado sem nem perceber. Toda manhã passava pela mesma igreja e entrava em silêncio.
Sentava no mesmo banco de madeira, observava tudo com atenção e aos poucos foi fazendo amizade com as irmãs. Elas a olhavam com carinho, mas sem curiosidade. Não perguntavam da vida, nem exigiam explicações. Apenas sorriam, acolhiam, ofereciam chá quente e uma presença gentil. Foi ali, sentada no refeitório simples do convento, com uma caneca velha nas mãos, que Lia ouviu uma das irmãs dizer: "A gente precisa de muito menos do que o mundo diz, e de muito mais do que o mundo oferece." Aquela frase bateu forte. Ela passou o resto do dia pensando naquilo. À noite, sozinha em casa, ajoelhou-se no chão pela primeira vez em anos. Não sabia rezar direito, mas disse em voz baixa: "Se o Senhor quiser, eu aceito viver uma vida inteira longe dos aplausos, se for para viver perto da tua voz." E naquela oração simples, sentiu algo que nunca tinha sentido nos maiores palcos que já pisou: pertencimento. Era como se, pela primeira vez, Lia tivesse encontrado um lugar que não pedia maquiagem, salto ou discurso. Só sinceridade, só entrega. E ali começou, de verdade, a maior transformação de sua vida. Nos dias seguintes, Lia começou a se afastar definitivamente da vida antiga. Não foi de uma vez. Primeiro, ela tirou as redes sociais do ar. Depois, apagou os contatos dos agentes, recusou propostas de comerciais e desmarcou compromissos com patrocinadores. Teve quem tentasse convencê-la de que aquilo era loucura, que ela estava jogando fora uma carreira brilhante, uma imagem que valia milhões. Mas Lia já não se sentia mais parte daquilo. Toda vez que ouvia a palavra fama, era como se algo dentro dela murchasse. Era como olhar para um palco vazio. Aquelas luzes, aqueles flashes, já não diziam nada. O que antes alimentava seu ego, agora pesava como uma corrente. A única coisa que ela sentia vontade de fazer era voltar àquela capela silenciosa. Foi assim que começou a passar mais tempo no convento do que em casa. Chegava de manhã, ajudava na cozinha, limpava os bancos da igreja, servia sopa às crianças carentes que passavam por lá. À noite, voltava para casa com as mãos cheias de calos e o coração leve. Um dia, uma das irmãs lhe deu um pequeno terço de madeira, simples, usado, com as contas gastas pelo tempo. Disse apenas: "É seu agora, se quiser." Lia segurou aquele objeto como quem segura um tesouro. Na mesma noite, dormiu com ele apertado nas mãos e sonhou com o pai. Ele estava sorrindo, vestindo branco num campo cheio de luz e disse com a mesma voz calma de sempre: "Agora sim, minha princesa. Agora você está linda de verdade." Ao acordar, Lia chorou. Mas era um choro de saudade misturado com paz. Um choro de libertação. E foi nesse dia que ela tomou uma decisão definitiva. Venderia tudo o que tinha: a casa, o carro, as roupas, os prêmios. Não queria mais nada que a ligasse à vida antiga. Ligou para a mãe, explicou a escolha e disse apenas: "Eu não fui feita para ser admirada, fui feita para servir." A mãe chorou, mas entendeu. E com a bênção dela, Lia deu o passo que mudaria para sempre o rumo da sua história. A notícia da decisão de Lia correu rápido. Alguns jornais sensacionalistas tentaram explorar o assunto como escândalo. Miss abandona tudo para virar freira. Queda ou iluminação? Eram os títulos espalhados por capas de revistas e sites. Pessoas comentavam, julgavam, criavam teorias. Mas Lia não lia mais nada disso. Estava longe das telas, dos holofotes e da vaidade. Já não andava com salto alto, nem usava perfume importado. Agora, ela calçava sandálias simples, usava vestidos largos e cobria o cabelo com um véu branco que ganhara de presente de uma das irmãs. Era como se a antiga Lia tivesse morrido e, no lugar dela, tivesse nascido alguém novo. Alguém mais inteiro, mais verdadeiro. A decisão de entrar
para a vida religiosa não foi impulsiva. Durante semanas, ela acompanhou a rotina do convento. Acordava cedo, ajudava na horta, lavava pratos, aprendia a fazer pão, sentia prazer nas pequenas coisas. Cantar um salmo em voz baixa enquanto varria o pátio, ouvir as histórias das irmãs mais velhas que dedicaram a vida inteira ao cuidado do próximo. Cada gesto ali era feito com propósito, com presença, e quanto mais tempo ela passava naquele lugar, mais o mundo lá fora perdia o sentido. Um dia, ao final de uma celebração simples, Lia ajoelhou-se diante da Madre Superiora e disse com os olhos cheios de lágrimas: "Eu não quero mais fugir do chamado. Quero ficar, quero ser de Deus." A Madre a olhou em silêncio. Depois, sorriu com ternura e disse: "Então já é." Foi naquele momento que Lia se despediu de vez da vida antiga. O nome artístico que usava, o título de Miss, as capas de revista, tudo isso ficou para trás. E no dia em que vestiu o hábito branco pela primeira vez, escolheu também um novo nome. Chamaria-se Irmã Lia. Não por vaidade, mas porque aquele era o nome que mais se aproximava de sua nova missão. Lia, aquela que une, que reconcilia, que recomeça. Era o início de uma nova existência, sem coroa na cabeça, mas com paz no coração. A primeira noite de Irmã Lia no convento foi silenciosa, mas não como os silêncios vazios que ela conhecia antes. Era um silêncio cheio de presença, cheio de sentido. Deitada numa cama simples, com um lençol branco e uma cruz pendurada acima da cabeceira, ela sentia o coração batendo diferente. Era como se cada batida dissesse: "Agora você está no lugar certo." Ela não sentia medo, sentia alívio. A vaidade, o orgulho, o aplauso tinham sido substituídos por algo que o mundo não ensina: humildade. Pela manhã, o sino do convento tocou às 5 em ponto. Lia acordou, levantou-se devagar e se vestiu com o hábito completo pela primeira vez. Olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. Aquela mulher sem maquiagem, com o rosto limpo e os olhos calmos. Era ela, mas era também outra. Era a parte dela que sempre existiu, mas que estava escondida atrás de tantas camadas. Ao sair para o corredor, encontrou as outras irmãs já reunidas para a oração da alvorada. Sentou-se no último banco, como sempre fazia. Mas uma das irmãs, mais idosas, Irmã Cândida, segurou sua mão com firmeza e a levou para a frente. "Quem escolhe Deus anda na frente da própria história", disse ela. Lia sorriu e, pela primeira vez, sentiu-se parte de uma família que não a exigia perfeita, mas inteira. No café da manhã, dividiu o pão com uma jovem que tinha chegado, recentemente fugida de casa por causa de violência. A moça chorava enquanto contava o que viveu. Lia não disse nada, só segurou a mão dela e ficou ali, ouvindo. Naquele gesto, percebeu que sua dor não havia sido em vão. Tudo o que ela viveu, desde a fama até o luto, estava servindo agora para acolher outras mulheres. O sofrimento que antes parecia castigo, agora era ponte. Lia, sem perceber, estava se tornando resposta. Deus havia resgatado sua alma e agora a usava para alcançar outras. Era o começo de uma missão que ela nem imaginava até onde a levaria. Os dias se tornaram rotina, mas nunca iguais. Cada manhã no convento era uma nova oportunidade de recomeçar. Irmã Lia acordava antes do sol nascer e, antes mesmo de vestir o hábito, ajoelhava-se ao lado da cama e agradecia por mais um dia. Aquelas palavras simples: "Obrigada por me deixar acordar aqui", tornaram-se sua oração preferida. A vaidade que antes a obrigava a se maquiar, até para comprar pão, agora havia se transformado em gratidão por um rosto limpo, por pés no chão, por um olhar sereno. As outras irmãs passaram a admirá-la, não pela beleza, porque ali ninguém era mais bela que a outra, mas pela entrega.
Lia se entregava com o corpo, com a alma e com a história. Não tinha vergonha do que viveu. Quando perguntavam sobre sua vida antes do convento, ela não escondia. Contava que foi Miss, que foi aplaudida, que teve tudo o que o mundo oferece. Mas dizia também que aquilo não curou sua dor, que tudo isso serviu para mostrar que os aplausos do mundo não são capazes de preencher o silêncio que grita no fundo da alma. E era isso que Lia fazia agora. Preenchia silêncios. Em silêncio, com gestos simples, com palavras mansas. Cuidava dos doentes, dos pobres, das crianças. Uma vez foi chamada para visitar uma mulher muito doente que não queria receber ninguém. Não quero padre, nem irmã, nem ninguém da igreja. Ele só vem rezar. E eu quero respostas, dizia a senhora, já sem forças na cama. Mas Lia não chegou com Bíblia, nem com palavras difíceis. Chegou com uma sopa quente, um cobertor limpo e um olhar que dizia: eu te entendo. Sentou-se ao lado da cama e começou a contar sua história, desde a infância até o momento em que escolheu o silêncio. A senhora, que antes recusava tudo, chorou. E no dia seguinte pediu para confessar. Aquelas conversas se espalharam. Começaram a chamar Lia para visitar casas, centros de apoio, escolas. E onde ela passava, algo mudava. Não era só pela história dela, mas pela verdade com que falava. Lia não pregava religião, pregava amor, pregava presença, pregava um Deus que não exige perfeição, mas entrega. Um Deus que encontra as pessoas onde elas estão, mesmo nas passarelas, mesmo no fundo da depressão, e as chama pelo nome. E foi assim que ela entendeu que sua missão não era apagar o que viveu, mas usar cada dor como ponte para o coração dos outros. Lia não era mais Miss. Agora era voz de consolo, resposta de oração e abraço de Deus na vida de quem já não acreditava mais em milagre. Foi numa manhã fria de outono que o passado bateu à porta. Literalmente. O convento recebia doações de roupas, alimentos e cartas de pessoas de fora. Era um dia comum, com o cheiro de pão fresco invadindo os corredores e o canto das irmãs preenchendo o ar. Lia estava no pátio, estendendo lençóis lavados no varal, quando uma das novatas correu até ela, ofegante, com um envelope na mão. Irmã Lia, chegou isso aqui. É do seu nome antigo. Ela pegou o envelope e por um instante o mundo pareceu parar. No remetente estava escrito o nome de um antigo produtor. Um dos primeiros que acreditaram nela como modelo, ainda na adolescência. O mesmo que a levou para o primeiro desfile, que organizou suas primeiras viagens internacionais. O coração de Lia bateu forte, mas ela não hesitou. Sentou-se no banco de pedra, abriu o envelope com calma e começou a ler. Era uma carta longa, com palavras pesadas e nostálgicas. Dizia que estavam produzindo um documentário sobre a história das Misses do Brasil e que a presença dela era essencial, que a sua jornada era inspiradora e que poderia valorizar ainda mais a marca do concurso. No fim, havia uma proposta financeira generosa, uma quantia que anos atrás teria feito seus olhos brilharem, mas Lia não sorriu. Lia chorou, não por estar tentada, mas por perceber o quanto havia mudado. Aquilo já não dizia nada para ela. Dobrou a carta com cuidado, levantou-se, entrou na capela e ajoelhou-se. Ficou ali por quase 1 hora, em silêncio, e quando saiu, não comentou nada com ninguém. Pegou a carta, colocou dentro de uma caixa onde guardava apenas 3 coisas: o terço de madeira que ganhou, uma fotografia com o pai e um pedaço do vestido que usou no último desfile. O único que nunca conseguiu se desfazer. Não como lembrança de vaidade, mas como símbolo de despedida. Ela sabia que não precisava queimar o passado para viver o presente. Só precisava colocá-lo no lugar certo, embaixo da cruz. E foi isso que fez. A carta ficou lá, guardada como quem guarda uma história que não nega, mas que já não define mais quem é. Naquela noite, ao escrever em seu diário de oração, Lia anotou: o mundo ainda me chama pelo nome antigo,
mas Deus me chama por quem me tornei. E dormiu em paz, como quem sabe que fez a escolha certa. Mesmo quando o mundo inteiro diria que ela estava perdendo tudo, sem saber que, na verdade, havia ganhado o que o dinheiro jamais poderia comprar: propósito. Os meses foram passando e irmã Lia se tornava, sem perceber, uma presença esperada nas ruas simples da cidade. As pessoas já não a chamavam mais de a ex-miss. Agora era a irmã do sorriso calmo, a moça da cruz branca, a que ouve sem julgar. Sua história havia atravessado os muros do convento sem precisar de propaganda. Não, era fama. Era testemunho. Um dia Lia foi convidada a falar para um grupo de mulheres em um centro de recuperação. Eram senhoras simples, muitas abandonadas pelos maridos, outras quebradas pela vida, pela culpa, pelo tempo. Ao chegar, Lia não levou discurso. Levou apenas um vestido velho, o mesmo que usava quando foi coroada Miss, e o estendeu numa cadeira à sua frente. As mulheres olharam confusas e ela começou: "Esse vestido aqui já foi meu orgulho, mas hoje ele só me lembra de como eu tentava esconder minhas feridas com brilho. Eu sorria por fora, mas era vazia por dentro, até que a dor me ajoelhou e ali, no chão, encontrei o único que me viu como eu era: Jesus." O silêncio que se fez depois disso era mais forte do que qualquer aplauso que ela já tinha recebido. Muitas choraram, outras vieram abraçá-la. A coordenadora do centro disse que nunca tinha visto um impacto tão grande com palavras tão simples. Lia apenas respondeu: "É que não foram minhas palavras, foi ele falando." Depois daquele dia, começou a ser chamada para outros encontros, outras rodas de conversa, outras salas com gente quebrada por dentro. E a cada novo lugar que visitava, algo se repetia. Onde ela chegava, a esperança também entrava. Um rapaz que pensava em tirar a própria vida desistiu depois de ouvir sua história. Uma adolescente que se odiava por causa do próprio corpo escreveu uma carta dizendo: "Se até a mulher mais bonita do país chorava escondida, então eu não preciso mais fingir força." Lia recebia esses testemunhos com humildade. Nunca achou que era especial. Pelo contrário, dizia que só estava ali porque Deus não desistiu dela quando todo o resto falhou. E foi assim que a fama que antes fazia barulho, agora fazia sentido. Ela não queria mais ser reconhecida pelo rosto, mas se o passado servia para abrir portas, então ela usaria. Usaria para mostrar que é possível sim largar tudo, recomeçar, viver com pouco e ser mais feliz do que jamais foi com tudo que o mundo oferece. Lia havia deixado a passarela, mas agora andava sobre um novo caminho, um que não terminava em aplauso, mas em eternidade. Foi numa tarde chuvosa que a Madre Superiora chamou Irmã Lia para uma conversa reservada. Sentaram-se numa sala simples, com uma janela embaçada e 2 xícaras de chá, fumegando entre elas. A Madre era uma mulher serena, de poucas palavras, mas de olhos que enxergavam além do óbvio. Com delicadeza, ela começou: "Lia, temos uma decisão a tomar. Recebemos uma carta." Lia permaneceu em silêncio. A Madre continuou: "É da direção de um convento no interior. Fica em uma vila muito pobre, isolada. A responsável por lá adoeceu. Não há mais quem cuide das crianças. E elas pediram alguém que tenha coração disposto a servir. Pensamos em você." O coração de Lia acelerou. Ela não esperava por aquilo. Amava aquele convento onde estava. Havia construído laços, criara uma rotina, sentia-se parte da comunidade. Mas sabia, no fundo da alma, que aquele chamado era mais do que uma missão. Era um teste de obediência. A Madre percebeu o conflito nos olhos dela e disse com doçura: "Pense com calma. A decisão é sua. Você já entregou tudo. Só precisa agora continuar dizendo sim." Naquela noite, Lia não dormiu. Ficou ajoelhada diante do altar da capela até o dia clarear. Não pedia sinais nem milagres. Só queria paz na resposta.
e foi olhando para o crucifixo simples pendurado. Na parede que ela murmurou: "Se for da tua vontade, eu vou." E então sentiu uma leveza que tomou todo o corpo. Era como se alguém dissesse: "Então vá, eu já estou lá." No dia seguinte, fez as malas. Levou poucas coisas: um hábito reserva, sua Bíblia, o terço de madeira e a fotografia do pai. Despediu-se das irmãs com abraços demorados, olhos molhados, mas passos firmes. Pegou o trem sozinha, sem saber o que a esperava no novo destino. Durante o trajeto, viu pela janela a paisagem mudar. O barulho da cidade foi ficando distante e o som do vento entre as árvores começou a ocupar o lugar do que antes era a agitação. Quando chegou à vila, foi recebida por uma freira idosa, com a saúde frágil, mas o coração forte. "As crianças vão te amar", disse ela, com um sorriso cansado, e amaram mesmo. No primeiro dia, já a rodearam com curiosidade, puxaram seu véu, tocaram suas mãos, perguntaram se ela sabia cantar, se ela tinha sido mãe, se ela já tinha chorado de verdade. Lia respondeu tudo com paciência, e quando perguntaram por que ela tinha virado freira, ela disse com os olhos brilhando: "Porque um dia eu descobri que o amor de Deus é mais bonito que qualquer faixa de Miss." E ali, cercada de pés descalços e sorrisos verdadeiros, Lia soube que estava exatamente onde deveria estar. O tempo foi passando e a presença de irmã Lia começou a mudar não só a rotina do convento, mas a própria respiração da vila. Aos poucos, as pessoas começaram a se aproximar, primeiro por curiosidade, depois por necessidade. Era como se a paz que ela carregava se espalhasse pelo ar e trouxesse alívio para quem só conhecia cansaço. Donas de casa batiam à porta pedindo conselhos. Homens brutos se emocionavam com suas palavras simples. Jovens perdidos sentavam nos degraus do convento só para ouvi-la falar sobre recomeço. Lia não fazia nada de extraordinário. Não gritava, não pregava alto, não se colocava acima de ninguém. Ela apenas ouvia. Ouvia com os olhos, com o coração, com a alma inteira. E isso bastava para que as pessoas se sentissem vistas, acolhidas, lembradas. Certa manhã, uma mulher chegou desesperada, com um bebê nos braços. Chorava, dizendo que o marido havia ido embora e que ela não sabia como continuar. Lia a recebeu, deu banho na criança, preparou mingau com as próprias mãos e colocou água com açúcar para acalmar o coração daquela mãe. Quando tudo ficou em silêncio, sentou-se ao lado dela e disse: "Você não está sozinha. Pode estar machucada, mas ainda está viva. E enquanto houver vida, há promessa. Deus não escreve finais antes da hora." A mulher chorou até dormir no ombro de Lia. E no dia seguinte, voltou com um sorriso tímido e um pedido de ajuda para recomeçar. Esse tipo de coisa começou a acontecer quase todos os dias. E sem perceber, irmã Lia virou ponto de referência. Não por status, mas por fé viva. As crianças do convento estavam mais calmas, mais amorosas, mais seguras. Começaram a cantar enquanto lavavam os pratos, a cuidar umas das outras com mais ternura. Lia não mandava. Ela fazia junto. Não apontava. Ela acolhia. E naquele pequeno mundo de tijolos gastos e portas de madeira velha, brotava algo que o mundo lá fora tentava imitar com luxo, mas nunca conseguiria, verdade? Porque tudo ali era feito com o coração. E o coração de Lia, antes ferido pelo luto e pela vaidade, agora era morada de algo muito maior que ela. O amor de um Deus que transforma dor em missão e lágrimas em fonte de cura. Era um domingo de sol forte quando o inesperado aconteceu. E Pequena Vila estava reunida em frente à capela para uma celebração especial com as crianças do convento. Tinha música, bolo simples, flores colhidas do jardim e corações ansiosos. Lia estava com um vestido branco de algodão por baixo, do hábito, o mesmo que usava nos dias de festa.
As crianças prepararam uma apresentação de agradecimento e haviam escolhido uma música que falava sobre recomeço, escrita por uma delas, com a ajuda de Lia. Tudo estava em perfeita paz, até que um carro preto, caro e reluzente, estacionou diante da praça. Era o tipo de carro que não se via por ali. Dali, desceu uma mulher elegante, de salto alto, óculos escuros e expressão arrogante. Atrás dela, 2 homens com câmeras profissionais. Era uma repórter de uma grande emissora que havia descoberto onde estava a ex-miss sumida. Ela atravessou a praça apressadamente e, sem pedir permissão, ligou o microfone. A vila inteira parou. "Irmã Lia", disse, com tom provocador. "Por que uma mulher tão bonita e bem-sucedida como a senhora largaria tudo para viver aqui, no meio do nada, cercada de pobreza e crianças abandonadas?" Havia silêncio. As crianças olharam assustadas. Alguns moradores cochicharam. Lia, no entanto, manteve a calma. Ajeitou o véu com delicadeza, segurou uma das crianças pela mão e, com um sorriso manso, respondeu: "Porque aqui eu encontrei o que nenhum palco, prêmio ou flash me deu. Um lugar onde eu posso amar sem ser usada, servir sem ser explorada e ser quem sou sem ter que provar nada para ninguém." A repórter ficou sem reação. Tentou insistir, mas Lia apenas agradeceu e, com a mesma serenidade, voltou a se sentar ao lado das crianças. A equipe desligou as câmeras e foi embora, vencida pela força silenciosa daquela mulher que não precisava de discursos. A vila inteira aplaudiu. Não foi um aplauso de plateia de concurso, foi um aplauso de alma, um reconhecimento de quem via naquela mulher não uma celebridade caída, mas uma alma restaurada. Naquele dia, Lia ganhou uma nova coroa, invisível aos olhos do mundo, mas visível aos olhos de Deus. A coroa da humildade, e nunca mais aquele povo duvidou da escolha dela, porque viram com os próprios olhos que às vezes é preciso renunciar ao que brilha, para encontrar o que ilumina. O tempo passou com a delicadeza de quem não tem pressa. Os cabelos de Lia começaram a embranquecer nas laterais, mas seu olhar permanecia o mesmo, firme, calmo, cheio de fé. O convento havia mudado desde sua chegada. As crianças cresceram, algumas foram adotadas, outras voltaram para suas famílias com histórias novas para contar. E outras, as mais feridas, escolheram ficar. Não por falta de opção, mas por gratidão. Uma delas, que havia chegado ainda bebê nos braços da mãe desesperada, agora era uma moça. Estava prestes a completar 18 anos e seu maior sonho era se tornar enfermeira. Emocionada, ela certa vez disse: "Irmã Lia, se eu conseguir cuidar de alguém com metade do carinho que a senhora cuidou de mim, já valeu a pena." Lia apenas sorriu. Nunca gostou de receber elogios. Dizia que tudo era graça. Mas por dentro, o coração se apertava com um tipo de alegria que não se explica. Era como ver uma flor brotar no lugar onde antes só havia terra seca. A vila também mudou. Com o tempo, a capela foi reformada, a escola ganhou novas salas e até uma pequena horta comunitária foi construída nos fundos do convento. E tudo isso aconteceu não porque Lia foi uma líder barulhenta, mas porque ela foi constante. Ela ficou. Quando muitos foram embora, ela permaneceu. E a permanência dela ensinou ao povo o que é fé viva. Nunca se colocou acima de ninguém. Quando ficava doente, aceitava ser cuidada pelas próprias crianças. Quando errava, pedia desculpas sem orgulho. Quando recebia uma cesta cheia, fazia questão de dividir com quem tinha menos. E quando alguém perguntava se ela sentia falta da vida antiga, respondia sempre da mesma forma: "Lá eu era aplaudida por fora. Aqui eu sou curada por dentro." Suas palavras viraram conselhos, seus gestos viraram exemplo, sua vida virou testemunho. Não havia uma casa naquela vila que não tivesse sido tocada direta ou indiretamente por algo que ela fez. Lia não fez milagre,
mas fez o que poucos fazem. Escolheu permanecer onde era mais necessário e menos valorizado. E foi ali, naquele canto esquecido do mapa, que ela construiu algo que nem a fama, nem o dinheiro, nem os palcos seriam capazes de oferecer. Um legado invisível, mas eterno. Foi numa manhã nublada que Lia sentiu algo diferente. O corpo já não tinha a mesma força. Os passos estavam mais lentos e o cansaço vinha mesmo sem esforço. As irmãs perceberam, mas ela, como sempre, sorria e dizia que estava tudo bem. Só que o corpo não mente, nem o tempo. E naquela tarde, durante a leitura de um salmo com as crianças, ela teve uma leve tontura. Sentou-se devagar, respirou fundo e ficou em silêncio. Uma das meninas segurou sua mão e perguntou: "Tá tudo bem, irmã?" E Lia, com a serenidade que sempre a acompanhou, respondeu: "Tá sim, filha. É só o coração pedindo descanso." No dia seguinte, foi ao médico. As irmãs insistiram. O diagnóstico foi delicado. Um problema no coração, já avançado. Tratável, mas com limitações. Ela teria que parar com os esforços, repousar, desacelerar. Palavras que nunca combinaram com o modo como Lia vivia. Mas ela não reclamou. Apenas sorriu e disse: "Deus está afinando o meu tempo." As crianças sentiram. Passaram a cuidar dela como ela cuidava delas. Faziam chás, penteavam seus cabelos, sentavam ao seu lado para ler salmos e histórias. A vila inteira se mobilizou. Toda semana, alguém deixava frutas na porta do convento, flores, bilhetes com orações escritas à mão. Lia recebia tudo com olhos úmidos. Nunca pediu nada disso. Mas foi colhendo o que plantou com amor. Um dia, uma das crianças a encontrou sentada no jardim, olhando para o céu. Perguntou o que ela estava pensando. Lia respondeu: "Em tudo que Deus fez comigo, eu cheguei aqui quebrada. E Ele me refez em silêncio. Eu não tenho medo de partir. Tenho medo é de não ter amado o suficiente." A menina não entendeu tudo, mas sentou ao lado dela e encostou a cabeça em seu ombro. Ficaram assim por horas, sem dizer mais nada. O vento soprava leve e naquele silêncio Deus continuava falando. A saúde de Lia piorou aos poucos, mas o espírito permanecia firme. Ela ainda sorria, ainda orava, ainda cantava baixinho nas manhãs de domingo, mas já era possível sentir que algo se aproximava, e ninguém conseguia imaginar aquele lugar sem ela, porque Lia não era apenas uma irmã, era raiz, era abrigo, era a luz acesa no fim da vila, e o coração da comunidade inteira batia junto com o dela. Os passos de Lia estavam mais lentos, mas o olhar permanecia firme. Ela já não fazia tudo o que antes fazia, mas continuava presente, presente de verdade. Sentava entre as crianças e ouvia cada palavra com o mesmo carinho de sempre. Pegava nas mãos das irmãs com delicadeza. E mesmo com o corpo frágil, sua alma parecia mais forte do que nunca. Um dia, ela pediu para escrever uma carta. Queria deixar algo para cada uma das crianças, mesmo as que ainda não sabiam ler. As irmãs ajudaram. Lia ditava devagar, com a voz baixa, mas cada frase era como uma semente lançada com amor. Dizia coisas como: "Você é maior do que a dor que já viveu. Deus te viu quando ninguém viu. Você vai crescer e espalhar luz por onde passar." As cartas foram guardadas num envelope com o nome de cada criança e confiadas à madre para serem entregues no tempo certo. Lia também pediu um caderno novo. Nele, escreveu seu testemunho, não como autobiografia, mas como oração. Linha por linha, contou como foi tocada por Deus, como a dor da perda do pai se tornou o início da sua salvação, como os aplausos do mundo não curaram o buraco na alma, mas o silêncio de uma capela, sim. Ela não escrevia com pressa. Cada frase parecia uma despedida em paz. Certa noite, chamou a madre, segurou sua mão e disse: "Quando eu chegar lá, eu quero que Deus olhe para mim e diga: valeu a pena."
A madre apenas assentiu com os olhos cheios. Não havia mais nada a dizer. Lia não reclamava, não lamentava, só agradecia. A cada pequeno gesto, a cada olhar, a cada oração. Um dia, ela não desceu para a oração em grupo. As crianças estranharam. A madre subiu e a encontrou sentada, com o terço nas mãos e os olhos fechados. O semblante era de paz. Paz de quem terminou a corrida. Paz de quem viveu por algo maior do que si mesma. O velório foi simples, como tudo que Lia amava, sem luxo, sem holofote, mas cheio de gente. Gente que veio de longe, gente que ela havia tocado com palavras ou com silêncio. As crianças seguravam suas cartas apertadas no peito. Uma delas subiu em frente a todos e disse: "Ela não foi embora, ela só mudou de lugar." E ninguém duvidou, porque Lia havia se tornado eterna, não por causa da beleza que um dia encantou as passarelas, mas por causa da fé que reacendeu corações. Lia não morreu, ela floresceu. E sua vida, entregue com humildade, continuaria dando frutos. Em cada oração sussurrada, em cada abraço dado sem pressa, em cada criança que aprendera a amar sem medo, porque um dia foi amada por ela. O tempo passou. Ninguém sabe dizer quanto, mas Lia nunca foi esquecida. Seu nome era pronunciado com reverência e ternura. Nas orações das crianças, nas conversas entre as irmãs, nos bilhetes deixados no altar com pedidos e agradecimentos. Ela não estava mais ali, mas tudo ainda era dela. A sala onde guardavam os livros de oração recebeu o nome de Sala Irmã Lia. A horta que ela ajudou a plantar crescia com mais cor. Diziam que era porque as crianças cuidavam dela com amor. Mas a verdade é que tudo que era feito com carinho naquela vila parecia carregar um pouco de Lia. Um dos meninos mais levados do convento, agora crescido, virou professor. Em sua primeira aula, escreveu no quadro: "Sejam bons, mesmo quando ninguém estiver olhando. Isso é ser de Deus, irmã Lia." Uma das meninas que antes dormia no colo dela se tornou enfermeira, como sonhava. Um dia, ao cuidar de uma paciente em silêncio, ouviu: "Você tem mãos de anjo." Ela sorriu, olhou para o céu e sussurrou: "Foi Lia quem me ensinou." As cartas que Lia deixou foram guardadas como relíquias. Algumas crianças já adultas ainda carregavam os bilhetes na carteira, dobradinhos, gastos, mas vivos. A fé simples dela virou ponte, e essa ponte continuava ligando o céu ao chão, não por milagres barulhentos, mas por gestos invisíveis. Alguém que decide perdoar, outro que escolhe ficar, uma mãe que aprende a amar o filho, um idoso que volta a acreditar na vida. Tudo isso acontecia ali, onde Lia pisou. Porque o amor que ela deixou não foi embora com o corpo, ficou e continua. No silêncio da capela, na risada das crianças, na força das irmãs que continuam servindo. Lia vive naquilo que ninguém vê, mas todos sentem, porque uma vida entregue a Deus nunca termina. Ela se espalha, ela se planta e floresce por gerações. Não havia mais fotos dela nas revistas, nenhuma entrevista nova, nenhum vídeo novo circulando pela internet. Mas bastava entrar naquela vila, andar até o convento, sentar-se num dos bancos da capela e sentir. Era como se o tempo tivesse parado ali. Como se cada parede guardasse sussurros, risos, orações. E em cada canto, uma lembrança viva. Uma cadeira onde Lia costumava sentar com uma criança no colo. Um quadro pintado por uma menina que aprendeu a sonhar. Uma toalha bordada com sua letra miúda, dizendo: "Servir é amar em silêncio." Era assim que ela vivia, fazendo de cada gesto uma semente. Lia nunca quis reconhecimento, nunca buscou aplauso, mas seu nome ficou gravado onde mais importa, no coração de quem foi tocado por sua existência. Ela ensinou que não é preciso muito para transformar o mundo. Às vezes, basta parar para ouvir.
segurar a mão certa na hora certa, escolher o caminho estreito mesmo quando o largo parece mais fácil. Lia deixou o mundo sem fazer barulho. Mas o eco da vida dela ainda se espalha por quem se ajoelha, por quem decide recomeçar, por quem se recusa a endurecer, mesmo depois de sofrer tanto. Porque, no fim das contas, a maior vitória não está em conquistar o mundo, mas em não perder a alma no caminho. E Lia, Lia, ela venceu, com a cruz nos ombros, com os olhos no alto, com o coração limpo. Ela foi Miss diante dos homens, mas diante de Deus foi mais do que isso. Foi filha, foi serva, foi luz. E se hoje você está ouvindo essa história, com o coração apertado, talvez seja porque lá no fundo você também carrega esse chamado. Talvez, como Lia, você também precise ouvir aquela voz que não grita, mas transforma. Eu estou aqui. E essa voz nunca se apaga. Se essa história tocou seu coração, respire fundo agora. Talvez você não tenha vivido tudo o que Lia viveu, mas carrega dentro de si perguntas parecidas, dores silenciosas, vontades de recomeçar. Saiba, Deus também está te chamando. E você não precisa de aplausos, nem de perfeição. Só precisa dizer sim, e o resto Ele faz. Agora, para tudo, me conta nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo este vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem hoje. Deixe seu like e, se ainda não é inscrito no canal Ponto de Virada, inscreva-se agora e ative o sininho. Aqui, cada história é uma semente de fé, recomeço e esperança. Nos encontramos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.